Do nosso contato com Brasília, com ela, Clarissa Oliveira. Já vou pincelar aqui, cortar uma frase para você já comentar pra gente, Clarissa. É simples assim, um manda e o outro obedece. Essa frase foi dita pelo presidente Jair Bolsonaro ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está com coronavírus. Ambos, inclusive, não usavam máscara durante esse encontro. E no dia seguinte, a toda novela que terminou aí com o presidente Jair Bolsonaro descartando a Coronavac, pelo menos momentaneamente, é o que a gente espera, né, Clarissa? E aí, Clarissa, o que há por trás dessas declarações, hein? Boa noite para você. Boa noite, Isabel. Boa noite, Cris. Olha, essa visita do presidente Jair Bolsonaro ao ministro Eduardo Pazuello foi um festival de constrangimentos, né? Eu não sei se vocês concordam, mas, em primeiro lugar, os dois sem o uso de máscara. Claro, ok, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro já teve a Covid-19, então ele supostamente pode estar imunizado, deve estar imunizado, embora a gente saiba que isso não é um consenso entre os especialistas, pode haver um risco, mesmo que muito pequeno, de uma nova infecção, ainda assim um risco que ele quer correr, tudo bem, a gente entende. O ministro Eduardo Pazuello, como uma pessoa contaminada, não deveria estar sem máscara, porque ele está em companhia de outra pessoa. E a gente sabe que as gotículas que ele vai expelir enquanto ele fala podem recair em cima do presidente Jair Bolsonaro, que pode não se contaminar, Exatamente. mas pode repassar isso para outras pessoas. E tem um terceiro então, aí, né, Clarissa? Alguém segurou a câmera, né? E tava ali pertinho, né? Pois é. Tinha alguém segurando a câmera que estava perto, a gente imagina. Claro, pode ter um tripé, tem outras possibilidades, mas não precisa, gente. O presidente Jair Bolsonaro virou um foco de contaminação ambulante ali, porque eles estavam grudados um no outro. É o ministro teve da Saúde, falando, né, tá rolando um clima. E é o ministro da Saúde. Então, só aí, a palavra para mim é um papelão, um verdadeiro papelão, assim, porque eles podiam pelo menos ter mantido alguma distância, né, para amenizar um pouco o tamanho do problema. Então, primeiro grande constrangimento. Segundo, ministro da Saúde, que foi desautorizado publicamente, ele próprio trazer para si aquela coisa do, olha, ele manda, eu obedeço, apequena o cargo, né? Eu acho assim, ninguém esperava que o ministro da Saúde, diante de uma situação como essa, fosse, obviamente, desobedecer o presidente da República, ou estar lado a lado dele numa gravação e dizer, olha, não, pera lá, mas tem formas e formas de fazer as coisas, esse grau de submissão, uma coisa quase servil ali, também não é boa para a reputação do Ministério da Saúde, ainda mais diante de uma crise como essa. E o que a gente observa ainda por cima é ali uma repetição ali de uma mensagem que o presidente quis passar durante todo esse episódio, que é quem dá a palavra final sobre vacinas ou sobre qualquer assunto relacionado à Covid-19 sou eu, e ponto final. Então, assim, tudo bem, essa é uma premissa do governo do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem observado isso em inúmeras áreas, muitas vezes quem discorda do presidente acaba no olho da rua, seja pressionado para sair, seja saindo espontaneamente, porque decide não se submeter nesse grau às decisões impostas pelo presidente. Agora, me parece que por mais que o presidente Jair Bolsonaro tenha aproveitado a ocasião para reforçar que o ministro da Saúde permanece no cargo, isso acabou apequenando a figura de um ministro que estava, sim, conquistando o respeito de secretários de saúde, governadores pelo Brasil inteiro, em grande parte pelo fato de ele ter aceitado firmar esse compromisso relacionado à compra da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e em parceria com a chinesa Sinovac. Então, assim, foi, de fato, assim, na minha opinião, um grande papelão, um festival de constrangimentos que foi absolutamente desnecessário. O presidente poderia ter dado uma entrevista, como ele falou com apoiadores de manhã, e ali dito, olha, o meu ministro fica, fui visitar, pode até tirar uma foto com ele. Agora, em termos, assim, de comunicação, de estratégia, de posicionamento do governo em relação a essa crise, eu acho que Pazuello sai menor de todo esse processo. E tem todas essas questões que você citou agora, né, Clarissa? E de alguma forma a gente tem acompanhado desde... né, antes de ontem, eu já vou arrastar até para antes de ontem, foi quando a história começou a ganhar corpo e explodiu, né? Essa
pressão, esse cabo de guerra entre dois lados políticos, Bolsonaro e Dória, um puxando de cada lado, aperta daqui o discurso, outra aperta dali, essa última posição do governador de São Paulo, de dar um prazo, de até amanhã para o governador, para o presidente reverter uma decisão ou rever o posicionamento, isso de alguma forma tem reverberado aí em Brasília entre o meio político ou até mesmo entre outros governadores, esse tipo de discurso do Dória? Olha, Cris, eu acho que tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o governador de São Paulo, João Dória, estão trabalhando em cima de meias verdades, digamos assim, para poder lhe dar um discurso que é exclusivamente político. Não há nenhum embasamento técnico aí em dizer, do lado do presidente Jair Bolsonaro, ninguém vai comprar uma vacina que não está pronta, que não está aprovada, que não tem registro na Anvisa, e também não tem cabimento o governador de São Paulo virar e falar, eu acho um absurdo, eu vou entrar na justiça porque o governo do presidente Jair Bolsonaro se recusa a comprar e a cumprir um compromisso de compra das vacinas, prejudicando a população brasileira, quando a vacina de fato não está pronta ainda. Então, assim, primeiro, do lado do presidente Jair Bolsonaro, omite-se a informação de que, em momento nenhum, o Ministério da Saúde considerou que esse processo de compra era algo que precisaria ser executado obrigatoriamente, mesmo que a vacina se comprove totalmente ineficaz. Durante aquela reunião na terça-feira, o ministro Eduardo Pazuello fez questão de dizer que o registro da vacina pela Anvisa e a comprovação da eficácia eram critérios fundamentais para que ela entrasse no calendário oficial. Logo, essa era uma premissa para assegurar o cumprimento daquele protocolo de intenções. Como disse o secretário executivo do Ministério da Saúde, não era vinculante aquela decisão. Isso quer dizer o quê? Não havia essa obrigatoriedade, ela dependeria das circunstâncias. Havia ali um compromisso, um gesto para garantir que, uma vez registrada essa vacina, ela vai entrar no calendário oficial. Do lado do governador de São Paulo, omite-se a informação de que a vacina de fato não está pronta, então não tem por que o governo se comprometer de fato agora a comprar algo que ainda não está validado. O governo pode dar esse indicativo para os governadores porque havia uma preocupação grande por parte dos gestores estaduais de que viesse a faltar vacina, mesmo com as vacinas disponíveis na virada do ano, no momento em que essas imunizações puderem de fato chegar a população brasileira, desde que devidamente registradas pela Anvisa. Então, existe aí, de fato, um movimento absolutamente político dos dois lados. Essa briga interessa a quem? Interessa a Jair Bolsonaro, interessa a João Dória, que estão o quê? Ensaiando a disputa presidencial de 2022. A gente está cansado de saber, quem cobre eleições, que nada melhor para você pavimentar uma pré-candidatura do que você polarizar com aquela pessoa que você quer ter como adversário. Por isso que a gente observa, quando se fala muito nos bastidores sobre uma possibilidade, por menor que seja, de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poder disputar, o grupo próximo ao presidente Jair Bolsonaro infla a imagem do petista, porque é interessante essa polarização. No caso de João Dória, é interessante polarizar com o presidente Jair Bolsonaro, e também é interessante para o presidente Jair Bolsonaro se contrapor nesse momento, para trilhar o caminho de ambos para 2022. A gente está no momento da realidade brasileira, da realidade mundial, onde a prioridade deveria ser outra. E de alguma forma esses discursos, né, Clarice e Isabel, eles encontram uma reverberação, e tanto Dória quanto Bolsonaro, eles sabem muito bem disso, e eles acompanham muito bem isso, e eles sabem que, pelo menos para determinado público que eles queiram atingir, esse discurso dá certo. A preocupação toda é porque isso vai colocando em xeque e colocando dúvidas na população sobre a eficácia das vacinas. Não temos eficácia comprovada ainda, mas um dia vamos ter. Só que todo o processo ele é tão contaminado por conta das discussões políticas, e a gente sabe que o Brasil de hoje, a gente vive muita influência de ideologias de um lado ou de outro. Então a população vai colocando em dúvida, vai gerando ali um negacionismo, sendo que a gente ainda nem tem a palavra final da ciência sobre essas imunizações. 2 pontos aqui para essa nossa conversa, Cris e Clarissa.
Agora há pouco no Band News TV eu conversei com o diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra, e ele passa uma mensagem muito técnica em relação a toda essa discussão, né? Porque na prática a gente tem, por exemplo, vacina de Oxford e a Coronavac na mesma fase, a fase 3. Elas estão ali páreo a páreo, né? E se tem ali a vacina de Oxford sendo protagonizada pelo governo federal e a Coronavac aqui pelo governo de São Paulo, né? Então a pergunta que eu fiz para ele foi justamente essa, do porquê se ter uma diferenciação, né? Então a palavra que ele deu a respeito disso é que a Anvisa não vê essa diferenciação e vai tratar o debate como técnico. Um segundo ponto que eu queria levantar aqui na discussão é sobre, inclusive, a fala do vice-presidente da República, o general Mourão, no sentido de que os estados também podem optar por comprar a vacina. Só que a gente está falando de um assunto que deveria ser tratado a nível nacional, né? Que deveria ter igualdade para todo mundo em relação à oferta de vacinação, né, Clarissa? Olha, você sabe, Isabel, que na terça-feira eu tive com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e ele comentou na saída daquela reunião justamente algo nessa linha, ele dizendo, olha, essa reunião foi muito produtiva, foi muito positiva, porque, pelo que ficou combinado, as coisas vão ser feitas como elas sempre foram. Essa foi a frase dele. O quê? Vai haver aí uma coordenação de todo esse processo por parte do Ministério da Saúde, que vai incorporar as vacinas que forem eficazes, sejam elas quais forem, ao calendário oficial. E é isso que o discurso técnico do governo continua dizendo. A área técnica do governo continua dizendo que, uma vez comprovada a eficácia da vacina, uma vez concedidos os registros da Anvisa, as vacinas vão ser incorporadas ao calendário, independentemente da sua origem. Isso continua sendo dito na base do governo, na área técnica. Por isso que a gente pode dizer, sem a menor dúvida, o discurso do presidente Jair Bolsonaro é político. E aí a gente vê que tem uma pegadinha, como eu disse, omite-se uma informação essencial. O presidente fala, eu não vou adquirir nenhuma vacina que não esteja pronta. Ele está mentindo? Não. Ele está mentindo. Ele está dizendo que não vai de jeito nenhum comprar a vacina produzida pelo Instituto Butantan? Também não, ele não disse isso. Ele disse, eu vou cancelar este protocolo de intenção de compra. Está cancelado, não quer dizer que não vai ter outro. Ele, em minuto nenhum, fala que não vai comprar, ele fala que não vai comprar vacina pronta, que ainda não esteja pronta. Então, é um festival de pegadinha que serve, que cria um grande desserviço para a população. Exatamente. E como vocês bem mencionaram, isso cria uma confusão sobre a eficácia das vacinas. No momento em que essa vacina chegar ao mercado, se ela for a primeira, se as outras derem problema e essa for comprovadamente eficaz, o Instituto Butantan verificar todas as etapas, todo o teor, o conteúdo, se o governo optar por não importar as doses que seriam importadas da China, só usar as que forem fabricadas aqui, vamos supor que todos esses cuidados sejam tomados, lá na frente é possível que haja uma parcela da população que seja fiel seguidora do presidente Jair Bolsonaro que diga, eu não vou tomar essa vacina é chinesa. Então, assim, é um problema que pode ganhar uma proporção muito maior lá na frente. Então, a prioridade, como eu disse, deveria ser outra. É isso aí. Bom, a gente vai certamente continuar nesse debate pelos próximos dias, porque essa conversa vai se arrastar. Bom, a gente vai bater muito papo aqui. Esse nosso papo diário com a Clarissa Oliveira, que volta amanhã com essas pitadinhas da política pelos corredores em Brasília. Clarissa, valeu, um beijo, até amanhã. Um beijo. Obrigada, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau.